Bom dia, meus irmãos. Eu saudo a todos com a santa paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Eis-me aqui para mais um dia de devocional, amados, né? Com o tema Combatendo a Depressão. Amados, como nós falamos no devocional de ontem, né? Que o transtorno da depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas pelo mundo. E a segunda principal causa dos suicídios, é a depressão. Porque, amados, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Apesar desse dado alarmante, infelizmente, muitos ainda encaram este transtorno mental como frescura, como preguiça ou até falta de caráter. Porque eu costumo dizer, meus irmãos, só quem conhece a dor é quem passa por ela. Nunca queira passar por essa dor, a dor que uma pessoa depressiva ela sente. Muitas das vezes a depressão ela é vista como frescura, como preguiça, como falta de caráter. Mas eu costumo dizer sempre, nós não veio a esse mundo para julgar as pessoas. Nós viemos a esse mundo para ajudar as pessoas, estender as mãos para aqueles que precisam de ajuda. É o que eu falo sempre, meus irmãos. Então, as pessoas, né? As pessoas que sofrem com a doença apresentam uma tristeza, né? Apresentam tristeza persistente e perda de interesse pelas atividades que acostumavam ser prazerosas. Outros sintomas são perda de energia e da concentração, mudanças de apetite, aumento ou redução do sono, ansiedade, indecisão, inquietude, sensação de que não vale nada, culpa ou desesperança, pensamento de suicídio ou desejo de causar danos a si mesmas. Amados, a depressão pode ser desencadeada por vários fatores estressantes, como a morte de um ente querido, né? Problemas financeiros, perda de carreira profissional, questionamentos, existências, ingestão de medicamento, alterações hormonais, ou talvez um diagnóstico de uma doença grave, entre outros. São vários os motivos que levam a pessoa a se tornar depressiva. Amados, alguns sintomas podem nos ajudar a identificar a doença. Porém, o diagnóstico só pode ser dado por um profissional da área. Ou seja, a depressão é a segunda principal causa de suicídio entre pessoas com idade de 15 a 29 anos e causa cerca de 800 mil mortes por ano. Talvez, meus irmãos, você tenha depressão ou convive com alguém que tem e você nem sabe, você nem sente. Isso acontece muito, porque muitas das vezes o corre-corre, o dia a dia, a pessoa, né, ali, ela não dá aquela atenção que a outra pessoa merece, porque muitas das vezes o depressivo ele está do teu lado e você não percebe. Talvez tem pessoas dentro da tua família que está depressiva e você não percebe. Então, visando auxiliar quem enfrenta essa doença, que é silenciosa, que é solitária e mata aos poucos, meus irmãos. Amados, há pessoas que, por algum motivo, desistiram da vida e tentaram resolver esta questão por meio de tratamentos clínicos, mas não têm alcançado a cura. É o que nós falamos no devocional de ontem. As pessoas vão nos médicos,
Por quê? Porque ali é um alívio. É um alívio que eles vão ter. O médico vai receitar medicamento e vai ser um paliativo, mas não é a cura. Amados, depressão nunca foi frescura, nunca. É a alma em dor. É não conseguir enxergar o futuro. É um problema espiritual que tem cura com o auxílio da fé, meus irmãos. Sem remédios e sem custo. O único custo que você vai ter, o único preço que você vai pagar é do sacrifício. De que você precisa entender que você precisa de ajuda, que você é um depressivo, você precisa de ajuda e buscar essa ajuda e pagar o preço, que é o sacrifício da fé. Porque é só com o auxílio da fé em Jesus que a pessoa ela é curada. Amados, o propósito do tratamento é dar ao depressivo uma nova vida. Na linguagem atual, amados, no livro de Mateus 11:28, o Senhor Jesus teria dito: vinde a mim, os depressivos, e eu vos aliviarei. Amados, a depressão é uma doença silenciosa, como já falamos. Ela é solitária e assassina. Aliás, muitas vezes as pessoas ao redor não percebem que alguém está deprimido. Até que seja o quê? Tarde demais. É ou não é? É o que nós acabamos de falar. Muitas das vezes a pessoa, vive ali, até dentro da família, acontece muito isso dentro das famílias. Você está convivendo com depressivo sem você saber que a pessoa está com depressão. E quando você vai descobrir, é o quê? É tarde demais. Ela já tirou a própria vida. Então, da mesma forma, nem sempre o próprio enfermo entende que seu sofrimento é causado pela depressão. Porque muitas das vezes, amados, a pessoa que sofre de depressão, ela não consegue entender de que o sofrimento dela é causado por uma depressão. Você sabia disso? Então, olha a importância, meus irmãos, de nós termos cuidados nossos, da nossa casa, nossos amigos, nosso círculo de amizade, nossos irmãos da igreja, de todo ser humano, amados. Nós temos que ter o cuidado, porque muitas das vezes a pessoa ela está rindo para você e ela está com depressão, porque nós vamos falar sobre isso essa semana, da depressão sorridente, porque existe a depressão sorridente. Então, amados, eu vou estar falando para vocês aqui 10 sintomas espirituais de depressão. Presta atenção. 10 sintomas espirituais de depressão. Primeiro, irritação constante. A pessoa ela se irritar é normal em diversos momentos da vida. Mas viver eternamente enfurecido é sinal de que algo que vai mal, é ou não é? Segundo, dificuldade de concentração. A dificuldade ou até a incapacidade de se concentrar, entender ou fazer algo por mais simples que seja. Outro ponto importante, o humor. Rebaixado persistente. É aquela falta de vontade de fazer as coisas que é persistente, mesmo rodeado de familiares e amigos que o valorizem, ou a falta de vontade de participar de algum evento especial. Outro ponto, amados. Aperto no peito, angústia e tristeza. Essa aqui é forte. Esse ponto aqui pesa muito. A pessoa que ela tem um aperto no peito, aquela angústia, aquela tristeza profunda, ela chora sem motivo. Há uma apatia no olhar e mesmo as tarefas simples parecem ser extremamente penosas. Às vezes está tudo aparentemente bem, mas existe uma constante sensação de quê? De sufocamento. Outro ponto importante, amados. Aperto no peito, que nós acabamos de falar.
E esse aperto no peito e essa angústia, ela é constante no depressivo. Muito constante no depressivo. Então, outro ponto importante que nós vamos falar é pensamentos suicida. Se esta sensação de frustração, solidão do passado, presente e futuro se prolongar por longo prazo, a pessoa pode crer na mentira que a morte será um alívio para a dor da alma. E é assim que muitas pessoas cometem, né, o suicídio, são com os pensamentos suicidas, de que ela não vale de nada, né, de que a morte será um alívio para ela, e por isso acontece os suicídios. Outro ponto importante, meus irmãos, a falta de perspectiva. Quando a depressão se instaura, existe uma sensação de que nada nem ninguém pode ajudar. Parece que as perdas sofridas são o quê? Irreversíveis. Outro ponto, amados, importante é o desinteresse. Quando o desinteresse aparece de forma generalizada pela vida, pela família, pelo trabalho, pelas pessoas, isso é grave e preocupante. Outro ponto, fome em excesso ou ausência de apetite. Algumas pessoas relatam uma vontade de comer excessiva e que não passa mesmo após se alimentar. Outras contam ter perdido completamente o apetite e o prazer de comer. Outro ponto, amados, importante é a falta ou excesso de sono. Dificuldade para adormecer ou acordar e não conseguir pegar mais no sono. A cabeça fica cheia de preocupações, ansiedades e medos. Se por qualquer motivo você não for capaz de dormir, então é porque a depressão já o quê? Já se alojou, né, dentro da pessoa. Então, do ponto de vista da fé, esses problemas deixam os sábios confusos e até enlouquecidos. Você sabia disso? Amados, olha que está aqui em Eclesiastes 7:7, diz assim: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e a pura realidade. Então, meus irmãos, na prática, nós entendemos o seguinte, presta atenção, isso aqui é muito importante. O problema da depressão, ele é de cunho espiritual. O mal tem a capacidade de usar o fator hereditário, induzindo a pessoa a cometer o suicídio. Ou seja, várias pessoas na família passam a ser mais propensas a cometer o suicídio. A medicina julga isso de biológico, mas nós sabemos que é um mal que espiritual que vai induzindo a pessoa a agir da mesma forma. Então, meus irmãos, sendo assim, para vencer o problema da depressão, o primeiro passo é entender que se trata de o quê? De um problema espiritual. O segundo é o quê? É buscar a cura por meio do poder do Senhor Jesus. O único que tem a autoridade sobre os demônios para se libertar desse espírito da depressão. Porque é o único, amados, não há outro. Amados, quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, ela não somente fica livre, como também fica blindada contra os problemas. A cura que Deus promove é o quê? É permanente. Ele restaura a alma, meus irmãos. Esse é o trabalho do nosso Jesus. Muitas vezes, como cristãos, acreditamos que devemos ser mais fortes do que isso, é ou não é? Em geral, por causa de ensinamentos anteriores ou pela falta de entendimento, somos convencidos de que, como cristão, não deveríamos ficar sob o ataque de depressão ou falta de esperanças. Por quê? O que é que acontece? A pessoa, o cristão, vou dar exemplo do cristão. Muitas pessoas vê e acredita de que talvez a pessoa cristã, ela não era para ter depressão. Amados, a depressão não era para ter ninguém, não é só o cristão, não.
Não era para ter ninguém, mas principalmente o cristão. Por quê? Por conhecer a palavra. Então, muitas das vezes, o ataque da depressão, ela é uma falta de esperança, principalmente na vida de um cristão. Por outro lado, os descrentes, às vezes sentem como se eles merecessem estar em trevas, porque eles não acreditam em um poder mais alto, ou eles não estão vivendo certo. Esse é o que o descrente, a pessoa que não é cristão, talvez pense. Mas, amados, às vezes ficamos constrangidos de falar sobre os sentimentos de tristeza, de desespero, de depressão profunda. E para piorar, alguns de nossos colegas, nossos irmãos em Cristo, nos acusa de não buscar a Deus o suficiente ou de ter pecado em nossas vidas. Porque olha só, é o que eu volto e repito, eu falo isso sempre, meus irmãos. Nós não veio esse mundo para julgar as pessoas. Quem somos nós, míseros pecadores? Nós não viemos a esse mundo para julgar as pessoas. Muitas das vezes o cristão, ele tem depressão, aí o irmão vai e fala, é porque está fraco. Está com depressão é porque precisa buscar mais a Deus. Aí começam os julgamentos, amados. Quem somos nós para julgar? Nós não somos nada. Nem Jesus julgou. Se você vê o seu irmão dessa forma, você está errado. Porque nós temos que estender a mão para ajudar. Você não sabe o que se passa na vida do teu irmão. A gente não está aqui para julgar os nossos irmãos porque eles são mais fracos, talvez espiritualmente. Eles precisam de ajuda. Quem somos nós para julgar as pessoas? Mas muitas das vezes o cristão que tem depressão, as pessoas pensam isso. Porque não sabe o que ele vive na pele. As pessoas falam, cristão não era para ter depressão. Meus irmãos, o profeta Elias, ele teve depressão. O rei Davi, ele teve depressão. Quem somos nós? Mas é onde nós temos que o quê? Que buscar força para resistir ao mal. Então não viemos para julgar, e sim para ajudar. Como resultado, mantemos as lutas particulares e nunca experimentamos a paz interior e a alegria que Deus tem para nós. Podemos ter um leve vislumbre da jornada, futura, mas não conseguimos aproveitar cada dia. Muitas pessoas, independentemente de crença religiosa, ou de experiências, não percebem que precisam de cura emocional, porque eu volto e repito, a depressão, amados, ele não quer saber a tua religião. A depressão, ela não quer saber qual é a tua raça, a tua cor. A depressão, ela não quer saber quanto tu tem no banco, na tua conta bancária. A depressão, ela não quer saber de nada disso não, meus irmãos. Ela está para todos. Então, eu chamo essa falta de conhecimento, essa falta de aceitação e de entendimento de um esquema de encobrimento. Amados, essa prática de encobrir a dor emocional deixa a jornada lenta em direção ao nosso destino ou até mesmo nos leva à autodestruição se isso não for resolvido. Nas Escrituras, tal dor resultou para algumas pessoas em sofrimento contínuo por gerações. Você sabia disso? Então veja só. As Escrituras chamam isso de o coração partido. Elias, profeta Elias, um poderoso homem de Deus. Todos conhecem, creio que a maioria das pessoas que esse áudio alcançar conhece a história do profeta Elias. Um poderoso homem de Deus que estava com o coração partido e desejou a morte. Assim foi Davi, o rei Davi. Estava também com o coração partido e desejou a morte. O rei Saul, amados, estava atormentado com o coração partido e desejou a morte. Todos esses, amados, passaram por depressão também. Então, o resultado final
é que a depressão não é nova, não é algo para esconder, nem algo do qual você deveria se envergonhar. Eu acredito que a Bíblia, ela dá detalhes da depressão que esses homens da Bíblia passaram para nos o quê? Para nos mostrar que pessoas de Deus podem experimentar também essas armadilhas emocionais, mas nós também podemos ver que Deus irá o quê? Nos ajudar. Então, as escrituras falam que um caminho, né? Que um caminho para começar a nossa jornada de cura é o quê? É o clamor, é a oração, é focar em Deus. Aquele poder mais alto que pode e vai manter sua mente em paz. E se você continuamente pensar nele, é claro. Então, meditar na palavra, nas escrituras, mesmo se você não sente vontade, medite. Constantemente louve a ele por seu progresso, mesmo que você ainda não veja, porque isso, irmãos, é fé. Você está caminhando pela fé, então age a sua fé. Ainda que você não sinta vontade de meditar nas escrituras, medite. Ainda que você não sente vontade de louvar, louve. Ainda que você não sente vontade de orar, ore. Amados, isso, você agindo dessa forma, você está caminhando pelo caminho da fé. Volte-se para a oração e para as escrituras. Permita que Deus mantenha a promessa dele na tua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. E se assim Ele permitir, amanhã eu estarei de volta, dando continuidade a esse devocional, combatendo a depressão. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.